Olá, explorador do universo. Seja muito bem-vindo ao Metagaláxia Intrigante. Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender uma das maiores questões humanitárias: como surgiu o universo? Pois, esse é um tema que intriga cientistas, filósofos e curiosos de todas as idades há milênios. Então, se você também é fascinado por astronomia, ciência e mistérios do universo, você está no lugar certo. Desde os tempos antigos, as pessoas olham para o céu e se perguntam de onde viemos e como tudo começou. Assim, com a ajuda da ciência moderna, temos algumas teorias incríveis que nos ajudam a entender essa grande questão, no qual, hoje, vamos explorar essas teorias e descobrir como o universo foi criado, além de incluir nosso planeta, e até nós mesmos, veio a existir. Portanto, a teoria mais aceita atualmente sobre a origem do universo é a do Big Bang, mas essa é apenas a ponta do iceberg. Há muito mais por trás dessa história épica, de criação e evolução cósmica. Também, vamos falar sobre os primeiros momentos após o Big Bang, a formação das primeiras estrelas e galáxias e como nosso sistema solar se formou. Desde já, prepara-se para uma viagem no tempo e no espaço, desde o início de tudo até os dias de hoje, onde vamos explorar as descobertas mais recentes e as perguntas que ainda permanecem sem resposta, no qual a ciência está em constante evolução, e cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais de entender o grande mistério da origem do universo. Dessa forma, se você é um entusiasta sobre cosmologia e gosta de ficar informado sobre os avanços científicos que envolvem o nosso vasto universo, este vídeo é para você. Por isso, continue conosco até o final desta jornada, para não perder esse conteúdo fascinante, que irá tirar suas dúvidas de como o universo se formou. Então, se acomode em sua cadeira, porque vamos começar nossa jornada para descobrir como surgiu o universo. Primeiramente, vamos começar com a teoria mais aceita sobre a origem do universo, o Big Bang. Mas, o que exatamente é o Big Bang? Ainda assim, muitas pessoas imaginam uma explosão, mas na verdade, foi uma grande expansão, que ocorreu há cerca de 13,8 bilhões de anos. Assim, antes do Big Bang, toda a matéria e energia do universo estavam concentradas em um ponto extremamente denso e quente. Esse ponto, conhecido como singularidade, começou a se expandir rapidamente, dando origem ao espaço e ao tempo como conhecemos. Sobretudo, é importante entender que não foi uma explosão no espaço, mas sim uma expansão do próprio espaço, onde essa expansão continua até hoje, e é o motivo pelo qual as galáxias estão se afastando umas das outras. A princípio, as evidências que apoiam a teoria do Big Bang são vastas e vêm de várias áreas da ciência, no qual uma das principais provas é a radiação cósmica de fundo, em micro-ondas, que é considerada o eco do Big Bang, onde sua descoberta em 1965, por Arno Penzias e Robert Wilson, demonstra que essa radiação é uma forma de energia residual, que permeia todo o universo. Contudo, outro pilar fundamental da teoria do Big Bang é a abundância de elementos leves, como hidrogênio e hélio, no universo, no qual as proporções desses elementos, previstas pela nucleossíntese primordial, correspondem exatamente às observações atuais, onde isso indica que, nos primeiros minutos após o Big Bang, as condições eram ideais para a formação dos núcleos atômicos desses elementos. Dessa forma, a teoria do Big Bang continua a ser uma das explicações mais abrangentes para a origem do universo, já que ela integra observações de astronomia, física e cosmologia, onde oferece uma narrativa unificada sobre a criação e a evolução do cosmos. Assim, à medida que novas descobertas são feitas e a tecnologia avança, com isso, nossa compreensão do Big Bang e dos processos que moldam o universo se aprofundam cada vez mais. À primeira vista, nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e densa de partículas subatômicas, no qual as condições eram tão extremas que as partículas fundamentais, como quarks e gluons, estavam livres, sem se combinarem em partículas maiores. Assim, esse período inicial é conhecido como a Era de Quark-Gluon-Plasma, onde a temperatura e a densidade eram inimaginavelmente altas. Do mesmo modo, à medida que o universo começou a se expandir, ele também começou a esfriar, onde em frações de segundo, as partículas começaram a se combinar. Assim,
quarks se uniram para formar prótons e nêutrons, enquanto neutrinos e outras partículas leves se dispersaram pelo universo, no qual esse foi um período de intensa atividade e transformação onde as forças fundamentais começaram a se definir. Bem como, cerca de um segundo após o Big Bang, o universo já havia esfriado o suficiente para permitir que os prótons e nêutrons começassem a se formar em núcleos de hidrogênio e hélio, no qual este processo, conhecido como nucleossíntese primordial, ocorreu nos primeiros 3 minutos após o Big Bang. Com isso, a maioria da matéria comum no universo foi criada durante esse breve, mas crucial, período de tempo. Após a nucleossíntese, o universo era composto principalmente de hidrogênio e hélio, com uma pequena quantidade de outros elementos leves. No entanto, a temperatura ainda era alta demais para que os elétrons se ligassem aos núcleos. Assim, o universo permaneceu como um plasma quente e opaco, onde a luz não podia viajar livremente, criando um cenário bastante diferente do cosmos transparente que conhecemos hoje. Primordialmente, cerca de 380 mil anos após o Big Bang, o universo esfriou o suficiente para permitir que os elétrons se combinassem com os núcleos, formando átomos neutros, no qual esse evento é conhecido como recombinação. Juntamente com a formação de átomos, a luz finalmente pôde viajar livremente, resultando na radiação cósmica de fundo, que os cientistas observam hoje, onde esse momento marcou o fim da era de radiação e o início de um universo mais transparente e estruturado. Após a recombinação, o universo entrou em um período, conhecido como a Era da Radiação. Durante esse tempo, a luz finalmente pôde viajar livremente pelo cosmos, iluminando um universo recém-formado. Apesar disso, antes desse momento, a alta densidade e temperatura tornavam o universo opaco, pois a luz não conseguia escapar do plasma denso de partículas carregadas. A princípio, a radiação cósmica de fundo, que ainda podemos detectar hoje, é um vestígio desse período, onde ela fornece uma imagem do universo, quando ele tinha cerca de 380 mil anos, no qual essa radiação é incrivelmente uniforme, mas pequenas variações de temperatura e densidade indicam as sementes das futuras estruturas do universo, como galáxias e aglomerados de galáxias. Ainda mais, à medida que o universo continuava a se expandir, a temperatura e a densidade continuaram a diminuir. Isso permitiu que a matéria começasse a se agrupar, sob a influência da gravidade, onde as regiões de densidade, ligeiramente mais alta, atraíram mais matéria, levando à formação das primeiras estrelas e galáxias, no qual esse processo levou centenas de milhões de anos, mas foi crucial para a estrutura do universo que vemos hoje. Sobretudo, durante a Era da Radiação, a interação entre a matéria e a radiação moldou a evolução do universo, onde a radiação ajudou a suavizar as flutuações de densidade, enquanto a gravidade começou a dominar em escalas maiores, puxando a matéria para formar estruturas mais complexas, no qual a competição entre essas forças foi essencial para a formação das grandes estruturas cósmicas. Nesse sentido, com o tempo, a radiação se tornou menos dominante em comparação com a matéria, no qual isso marcou a transição para a Era da Matéria, onde a gravidade teve um papel mais significativo na formação do universo. No entanto, a radiação cósmica de fundo permanece como um lembrete constante dessa época inicial, fornecendo pistas valiosas sobre a origem e a evolução do cosmos. De antemão, com a transição para a Era da Matéria, o universo começou a se organizar de maneiras mais complexas, no qual a gravidade tornou-se a força dominante, puxando nuvens de gás e poeira para formar as primeiras estrelas, onde essas estrelas pioneiras, conhecidas como estrelas da população 3, eram enormes, muito maiores do que a maioria das estrelas que vemos hoje, e desempenharam um papel crucial na evolução do universo. Portanto, as estrelas da população 3 foram as primeiras a acender suas fornalhas nucleares, fundindo hidrogênio em hélio e, eventualmente, formando elementos mais pesados. Assim, elas eram extremamente quentes e luminosas, vivendo vidas curtas e explosivas, ou seja, quando essas estrelas explodiram como supernovas, espalharam elementos pesados pelo universo, enriquecendo o meio interestelar e permitindo a formação de estrelas e planetas mais complexos. Dessa forma, a formação dessas primeiras estrelas marcou o fim da Era das Trevas Cósmicas, um período em que não havia fontes de luz visível, onde as primeiras estrelas iluminaram o universo, iniciando o processo de reionização, que tornou o universo transparente à luz novamente, no qual
este foi um passo crucial para a formação de galáxias e outras estruturas cósmicas complexas. Apesar disso, as estrelas começaram a se agrupar em galáxias, vastos sistemas de estrelas, gás, poeira e matéria escura, todos mantidos juntos pela gravidade. Assim, a formação de galáxias foi um processo gradual e contínuo, moldado pela fusão de menores sistemas estelares e pela atração gravitacional, onde essas galáxias iniciais eram irregulares e caóticas. Mas com o tempo, muitas se organizaram em formas mais familiares, como espirais e elípticas. Bem como a Via Láctea, nossa galáxia, começou a se formar há cerca de 13 bilhões de anos. Com isso, ao longo do tempo, ela atraiu matéria e incorporou galáxias menores, crescendo e evoluindo para a estrutura complexa que vemos hoje, no qual as interações gravitacionais entre galáxias continuam a moldar o universo, criando novos sistemas estelares, e até mesmo dando origem a novas galáxias, através de fusões e aquisições. Contudo, ao longo de bilhões de anos, as galáxias continuaram a evoluir e a se transformar, no qual interações gravitacionais entre galáxias vizinhas frequentemente levavam a fusões, resultando em galáxias maiores e mais complexas, onde essas fusões podiam desencadear explosões de formação estelar, criando novas gerações de estrelas, e enriquecendo ainda mais o meio interestelar com elementos pesados. Entretanto, dentro dessas galáxias, a matéria começou a se aglomerar em nuvens densas de gás e poeira. Assim, sob a força da gravidade, essas nuvens colapsaram, dando origem a novas estrelas e sistemas planetários, no qual esse processo é contínuo e pode ser observado em muitas regiões de formação estelar, espalhadas pelo universo, onde estrelas jovens e brilhantes nascem de nebulosas coloridas. Pois, nosso próprio sistema solar se formou a partir de uma dessas nuvens de gás e poeira há cerca de 4,6 bilhões de anos. Ao mesmo tempo, no centro dessa nuvem, o Sol se formou, cercado por um disco rotativo de material, onde através de processos complexos de acreção, os planetas começaram a tomar forma nesse disco, resultando em uma variedade de corpos celestes, incluindo planetas, luas, asteroides e cometas. Nesse meio tempo, a Terra, um dos planetas rochosos do Sistema Solar, passou por uma fase inicial de intensa atividade vulcânica e bombardeio de asteroides, onde com o tempo, a superfície da Terra esfriou, formando uma crosta sólida. Assim, a água, possivelmente trazida por cometas e outros corpos celestes, começou a se acumular, criando oceanos e preparando o cenário para o surgimento da vida. Enquanto os planetas rochosos se formavam perto do Sol, os gigantes gasosos se formaram nas regiões mais externas do Sistema Solar, no qual Júpiter, Saturno, Urano e Netuno cresceram a partir de núcleos de gelo e gás, adquirindo suas atmosferas espessas e múltiplas luas, onde essas diferenças nas condições de formação explicam a diversidade dos planetas que encontramos em nosso Sistema Solar. Bem como a formação da Terra foi um processo longo e complexo, que começou há cerca de 4,5 bilhões de anos. Inicialmente, o planeta era uma bola incandescente de rocha derretida, constantemente bombardeada por asteroides e cometas. Assim, essa fase violenta foi essencial para trazer elementos essenciais para a superfície do planeta. A princípio, a atmosfera primitiva da Terra era muito diferente da que respiramos hoje, no qual era composta principalmente de dióxido de carbono, metano e amônia. Era um ambiente hostil para a vida como a conhecemos. No entanto, a presença de água líquida, um ingrediente crucial para a vida, estabeleceu as bases para as primeiras formas de vida, ao passo que pequenos oceanos começaram a se formar, criando ambientes propícios para reações químicas complexas. Da mesma forma, acredita-se que a vida na Terra tenha surgido há cerca de 3,5 bilhões de anos, nas profundezas dos oceanos, onde as primeiras formas de vida eram micro-organismos simples, como bactérias e arqueias, que sobreviveram em ambientes extremos. Assim, essas formas de vida primitivas começaram a utilizar a energia química para crescer e se reproduzir, iniciando o longo processo evolutivo que levaria à diversidade biológica que vemos hoje. Com o tempo, algumas dessas bactérias desenvolveram a capacidade de realizar a fotossíntese, um processo que utiliza a energia do Sol para converter dióxido de carbono e água em oxigênio e glicose, onde isso teve um impacto profundo na atmosfera da Terra, aumentando os níveis de oxigênio e permitindo o surgimento de formas de vida mais complexas, no qual esse evento
conhecido como a Grande Oxidação, transformou radicalmente o planeta. Sobretudo, a evolução continuou a moldar a vida na Terra, levando ao aparecimento de organismos multicelulares, plantas e, eventualmente, animais, onde diversos eventos de extinção e períodos de mudança climática contribuíram para a diversidade das formas de vida. Assim, a Terra, com seus ambientes variados, proporcionou inúmeras oportunidades para a vida se adaptar, evoluir e prosperar, resultando na rica tapeçaria de vida que conhecemos hoje. Entretanto, a origem da vida na Terra é um dos maiores mistérios da ciência. Então, tudo começou quando a Terra era um lugar inóspito, com vulcões em erupção, oceanos ferventes e uma atmosfera rica em gases tóxicos, onde nesse ambiente primitivo, as primeiras moléculas orgânicas começaram a se formar, no qual essas moléculas simples, presentes na sopa primordial, começaram a se combinar em uma estrutura hermética, formando os primeiros organismos unicelulares. À primeira vista, essas moléculas simples, como aminoácidos e nucleotídeos, foram os blocos de construção que, eventualmente, deram origem às primeiras células vivas. Ainda assim, como exatamente essas moléculas se organizaram em vida, é uma questão que ainda intriga os cientistas, mas teorias como a da sopa primordial e a dos ventos hidrotermais oferecem pistas valiosas. Acima de tudo, a evolução impulsionada pela seleção natural permitiu que esses seres vivos se adaptassem ao ambiente em constante mudança, onde pequenas mutações genéticas, ocorrendo ao longo de milhões de anos, levaram ao surgimento de novas espécies, no qual o surgimento da fotossíntese foi um marco crucial nesse processo. Assim, com mais oxigênio disponível, os organismos desenvolveram sistemas metabólicos mais eficientes para crescer em tamanho e complexidade. Bem como a vida multicelular surgiu há cerca de 1 bilhão de anos, permitindo a especialização de células e o desenvolvimento de organismos mais complexos, onde esses primeiros organismos multicelulares evoluíram em uma variedade de formas, desde algas simples até os primeiros animais marinhos, no qual a explosão cambriana, ocorrida há cerca de 540 milhões de anos, foi um período de rápida diversificação, resultando na maioria dos principais grupos de animais que conhecemos hoje. Dessa forma, a evolução continuou a moldar a biodiversidade da Terra, influenciada por mudanças climáticas, eventos de extinção em massa e a deriva continental, onde os dinossauros dominaram o planeta por milhões de anos antes de serem extintos, abrindo caminho para os mamíferos se diversificarem. Eventualmente, nossos ancestrais primatas surgiram, e através de um longo processo evolutivo, deram origem ao Homo sapiens, a espécie humana. Portanto, desde o Big Bang, o universo tem se expandido continuamente, onde essa expansão significa que as galáxias estão se afastando umas das outras, e o espaço entre elas está aumentando, no qual esse fenômeno foi descoberto por Edwin Hubble, na década de 1920, quando ele observou que as galáxias estavam se movendo para longe de nós, o que indicava uma expansão global do universo. Ainda assim, a expansão do universo pode ser comparada a um balão que é inflado. Contudo, à medida que o balão cresce, os pontos desenhados nele se afastam uns dos outros. Da mesma forma, o espaço entre as galáxias está se esticando, e quanto mais distante uma galáxia está, mais rapidamente ela parece se afastar. Ou seja, essa descoberta forneceu evidências cruciais para a teoria do Big Bang. Apesar disso, observações mais recentes mostraram que a expansão do universo está acelerando, no qual isso foi uma grande surpresa para os cientistas, pois inicialmente esperava-se que a expansão desacelerasse devido à atração gravitacional da matéria. Em vez disso, foi descoberto que uma força misteriosa, chamada energia escura, está impulsionando essa aceleração. Entretanto, a energia escura é uma forma de energia que permeia o espaço e está provocando a aceleração da expansão. Embora ainda não compreendamos completamente a natureza da energia escura, sua descoberta transformou nossa compreensão do universo. Com isso, a maioria dos cientistas acreditam que a energia escura representa cerca de 68% do total de energia do universo. Primordialmente, o futuro do universo é um grande enigma. Assim, se a expansão continuar a acelerar, o universo poderá se expandir indefinidamente, levando a um estado conhecido como grande congelamento. Alternativamente, se a expansão desacelerar ou parar, o universo pode, eventualmente, começar a se contrair,
possivelmente levando a um grande colapso, no qual essas questões continuam a ser temas de intensa pesquisa e debate entre cosmologistas. Sobretudo, o futuro do universo é um tema que fascina cientistas e pensadores há séculos. De acordo com a cosmologia atual, o universo está em constante expansão, desde o Big Bang. Mas, o que isso significa para o futuro? No entanto, uma das teorias mais aceitas é que essa expansão continuará indefinidamente, fazendo com que as galáxias se afastem cada vez mais umas das outras. Há também uma outra possibilidade, é o chamado Big Crunch, uma teoria que sugere que a expansão do universo poderia eventualmente reverter, resultando em uma contração. Assim, nesse cenário, as galáxias começariam a se aproximar, a temperatura aumentaria e, eventualmente, todo o universo poderia colapsar em um único ponto, semelhante ao estado inicial do Big Bang. Além disso, outra teoria é o Big Rip, onde a expansão acelerada do universo eventualmente se tornaria tão intensa que até mesmo as galáxias, estrelas e átomos seriam rasgados. Assim, nesse cenário extremo, a energia escura se tornaria tão dominante que ela desintegraria toda a matéria do universo, levando a um final dramático. Independentemente de qual teoria esteja correta, o futuro do universo é marcado por incertezas e mistérios, onde uma coisa é certa: as escalas de tempo envolvidas são imensas, medindo-se em bilhões ou trilhões de anos, no qual, para os seres humanos, isso significa que nosso lugar no universo é temporário, mas também nos lembra da grandiosidade do cosmos e da nossa insignificância diante de tal vastidão. Contudo, o estudo do futuro do universo também levanta questões filosóficas e existenciais, onde isso significa viver em um universo que pode acabar em escuridão ou colapso. No entanto, como essa perspectiva afeta nossa compreensão da vida e do propósito? Embora não tenhamos todas as respostas, a busca por conhecimento nos motiva a explorar o desconhecido e a questionar nosso lugar no cosmos. E assim, concluímos nossa jornada através da vasta e fascinante história do universo, desde o Big Bang até a formação das primeiras estrelas e galáxias. Passamos por momentos incríveis que moldaram o universo, como conhecemos, onde cada descoberta e cada teoria nos aproximam um pouco mais de compreender a grandiosidade e complexidade do universo. Desse modo, a ciência continua a avançar, revelando novos mistérios e aprofundando nosso entendimento sobre o espaço e o tempo. Como resultado, o estudo das galáxias, a evolução das estrelas e a exploração do futuro do universo são apenas algumas das áreas que continuam a desafiar e inspirar os cientistas. Assim, a curiosidade humana e a busca por conhecimento são forças poderosas que impulsionam nossa exploração cósmica. Portanto, esperamos que este vídeo tenha oferecido uma visão clara e envolvente sobre a origem e a evolução do universo. Ainda mais, se você ficou tão fascinado quanto nós com essas descobertas, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para acompanhar nossos próximos conteúdos sobre os mistérios do universo. E também, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que igualmente têm interesse em cosmologia. Agradecemos por ter assistido até aqui e por fazer parte desta comunidade de exploradores do cosmos. Então, se você tiver perguntas ou quiser discutir sobre qualquer aspecto de como surgiu o universo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo, porque adoramos ouvir você e responder às suas curiosidades. Enfim, fique atento para mais vídeos e explorações fascinantes sobre o universo e a ciência. Então, até a próxima, e continue sonhando grande e olhando para as estrelas, já que o universo é vasto e cheio de mistérios, e nossa jornada para entender tudo isso está apenas começando.